Fala galera, Chuckito na área, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês o porquê de estar ficando tão caro para fazer as migrações nesses últimos meses e também vou estar falando com vocês as principais dicas que vocês precisam saber antes de fazer a migração. Para quem não tá lembrando, a migração vai começar hoje à noite. Eu não estou falando do evento de migração, eu estou falando do período de migração, tá? Porque a partir de hoje à noite, no reset do servidor, é que as cidades vão estar recebendo jogadores finalmente. Então, se você está querendo fazer a migração, se prepara que hoje à noite já pode estar fazendo, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho um risco que isso pode ser para você, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, fica comigo até o final desse vídeo para você estar aprendendo muita coisa bem interessante que pode te ajudar até mesmo para o futuro, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é o porquê da migração estar ficando cara a cada vez que passa, a cada migração que está passando e sempre está aumentando a quantidade de passos para vocês. Isso, gente, é uma coisa bem lógica, só que a maioria das pessoas não pensa justamente porque elas esquecem disso. O principal motivo disso é que você cresce à medida do tempo. À medida que o tempo está passando, você está crescendo, seu poder está aumentando. Mas Chuck, eu não tenho tropas, por que meu poder continua aumentando? Gente, não é apenas tropas que influenciam no seu poder. No meu caso, repara que nesse exato momento eu estou apenas com 13 milhões de poder de tropas. Mas Chuck, você tinha mais de 60 milhões. O que aconteceu? É bem simples. Eu, no caso, machuquei as minhas tropas, tá? Elas estão no hospital. E isso aqui eu fiz justamente para economizar acelerador. Eu coloquei essas tropas para machucar já faz mais de 3 dias. Então eu pedi para um cara me atacar. Eu fui lá, fiz a cura delas, mas não acelerei. A cura, gente, ficou mais de 10 dias. Não tinha ficado, se eu não me engano, 12 dias ao todo. Então eu tô fazendo isso aqui justamente para diminuir a quantidade de passes. Só que ainda assim, mesmo que eu me zerar, mesmo que eu ficar sem nenhuma tropa ou sem nenhum equipamento, o meu poder base, ele não fica abaixo de 27 milhões. Mas Chuck, o que é poder base? Vamos lá. Quando a gente fala de poder, tem duas coisas que muitas pessoas confundem. Existe o poder variável e existe o poder base, que é aquele que não muda mais. O poder variável, ele pode ser através de armas de defesa, tá? Que no meu caso aqui tá 0, porque eu já destruí tudo. Pode ser através de equipamentos e também pode ser através de tropas, que é o principal que todo mundo conhece. Então esse poder variável, você pode remover equipamento, pode destruir arma de defesa, pode matar ou machucar suas tropas, por isso que ele é variável. Já o poder base, né, quando é aquele poder que você não pode modificar, é o poder que vem através de investimentos, é o poder que vem através de propriedades, né, que geralmente são construções que você não pode destruir. Por que acontece? Tem construções como hospitais, clubes e os produtores de recursos que você consegue destruir e diminuir o poder através deles também. Vale a pena? Não, porque você vai estar perdendo um grande investimento, que é o tempo, principalmente, só para diminuir uma quantidade pequena. Porque essas construções aqui, elas não vão diminuir uma grande quantidade, então não vai influenciar tanto. Então o que acontece? As construções, a grande maioria delas, como a mansão, os treinadores de tropas, clube de clã, lanchonete, essas construções elas não podem ser destruídas, ou seja, sempre que você for evoluindo, o seu poder vai aumentando e de modo permanente, ou seja, não tem como diminuir mais. Por isso, gente, que à medida que você vai passando a cada migração, o seu poder base ele vai aumentando drasticamente. No meu caso, por exemplo, eu tenho um grande poder também, que é vindo através de vigilantes. Então, à medida que você está aumentando os seus vigilantes, aumentando as estrelas dele, como é o caso do meu aqui, por exemplo, repara que eu tenho alguns vigilantes já em 5 estrelas, outros em 4, e também já tenho alguns para desbloquear, que eu estou esperando o evento de vigilantes para fazer isso. Os vigilantes, assim como algumas construções, eles não podem ser retrocedidos, ou seja, você não pode diminuir a estrela deles. Por isso que quanto mais você evolui, mais o seu poder base está aumentando. Então essa é a principal razão pela qual a migração está ficando mais cara a cada vez que passa para vocês. Não é porque o jogo mudou a quantidade de hospital. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que aconteceu. E eu mostrei para vocês que não mudou absolutamente nada para quem é jogador pequeno ou para quem tem uma pequena quantidade de tropas, como é meu caso. Mas Chuck, você tem mais de 4 milhões. 4 milhões ainda assim é pequeno baseado na quantidade da minha capacidade de hospital. O meu hospital duplicado cabe
mais de 5 milhões e meio de tropas. Então eu posso ter até 5 milhões e meio de tropas, que não vai aumentar nada na quantidade de passes que eu tenho. Mas, logicamente, eu preciso ter uma grande quantidade de hospital. Por isso que eu sempre falo para vocês, em caso de fazer um set só para hospital, gente, é fundamental. Não sei se vocês lembram, em alguns vídeos passados eu falei que eu tinha equipamentos para subir, tá? E eu subi 2 equipamentos. Esse sapato aqui eu joguei ele para dourado e essa camisa aqui também eu joguei para dourado. E além disso eu consegui desbloquear esse carro aqui também, que ele me dá um pouquinho mais de capacidade de machucado. Então o que acontece? O meu hospital hoje, ele tá, no caso, na capacidade básica em 2 milhões e 600, mas eu ainda posso aumentar justamente por conta desse cordão aqui, que eu posso jogar ele no nível 20, então vai aumentar em mais ou menos uns 200 mil a mais. Então assim, vale a pena ter um set de cura, principalmente para a migração, mas o set de cura não serve apenas para migrar, gente, ele serve para você curar numa troca de pontos, num evento global, ou até mesmo quando você estiver atacando alguém na sua cidade. É muito importante vocês terem um set de cura, tanto para velocidade quanto para capacidade. Não é apenas capacidade que importa, o mais importante é a velocidade de cura, porque você vai economizar uma pancada de aceleradores, isso é muito importante também, beleza? E a outra parte desse vídeo aqui que eu vou estar trazendo para vocês é em relação ao seguinte: a migração ela tá começando hoje à noite, como eu falei para vocês no início do vídeo, e eu tenho que passar algumas dicas, alguns bizus para vocês não pecarem, tá, por excesso de zelo. Presta bastante atenção. A migração ela vai abrir no reset do servidor. Muita gente, principalmente pessoas que nunca migraram, estão migrando pela primeira vez agora, elas cometem o erro de migrar assim que as portas abrem. Não cometa esse erro, pelo amor de Deus. Chuck, por que você está falando isso? Porque, gente, as pessoas que geralmente migram nos primeiros dias, ou elas são rogues, ou então elas são jogadoras inexperientes. Por quê? Porque a grande maioria dos jogadores só vai fazer a migração, principalmente se ele for levar um clã inteiro, por exemplo, só vão fazer a migração nos últimos dias. Então não adianta você querer migrar já no primeiro dia e pensar, nossa, não tem ninguém na minha cidade, ruim, a cidade está pacífica. Toma cuidado, toma muito cuidado. Geralmente os grandes jogadores e também os rogues, eles migram nos últimos dias e nos últimos minutos, justamente para pegar todo mundo de surpresa. Então não conte vitória antes da hora, só vai falar que a sua cidade está em paz ou em guerra quando as portas fecharem no domingo que vem. Então tem bastante tempo. Se você não está comprando passes, compre ou faça como eu, sai pedindo para todo mundo. Inclusive, quem quiser me dar passe de imigração, a minha localização é essa daqui, tá? 870 e 55, né, para coordenada Y, e eu sou da cidade 1165. Quem quiser me enviar passe de graça aí, tô aceitando de bom grado. Gente, uma coisa que eu sempre falo para vocês: pedir as coisas, trocar pontos, coisas que geralmente as pessoas acham um absurdo, eu não me importo, eu faço justamente porque eu ganhei 4 passes de migração somente com um jogador. Sabe o que eu economizei? Quase R$100 para migrar. Então, gente, não é vergonha nenhuma, porque lá fora os pacotes de migração custam $5. O cara compra um passe com $5. A gente paga R$27 em um passe. Então, você acha que eu vou ficar me preocupando se os outros vão achar feio? Não, eu tô querendo passes justamente para migrar. Então, quem quiser me ajudar aí também, fica aí as minhas coordenadas. E outro detalhe muito importante da migração também é justamente em relação ao seu poder. É muito importante você estar reduzindo seu poder de modo antecipado, porque geralmente as pessoas não vão te ajudar depois. Como assim, Chuck? Muitos jogadores eles fazem a redução do poder um pouquinho antes do final da migração. Isso é um perigo, porque alguns jogadores podem não querer te ajudar para te ferrar se você, por exemplo, deixar para fazer no último dia. Justamente por quê? Porque ele sabe que se você não abaixar o poder, você não consegue migrar. Aí você vai ficar preso na sua cidade justamente por conta de um vacilo, né? Aquela coisa de deixar as coisas para a última hora. Então qual que é a minha indicação? Tem muita tropa para machucar, já vai machucando aos poucos. Começa a machucar agora. Machuca um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não deixa tudo pro final. Porque às vezes as pessoas elas vão se machucar com ataque suicida,
vida, elas vão se machucar, por exemplo, nos pontos de coleta, e vai chegar no último dia e só você lá tá com uma pancada de tropa ainda para machucar, e provavelmente não vai ter alguém para te ajudar a fazer isso. Então não deixa para a última hora, deixa uma quantidade pequena ali só para matar mercenário, para matar força de rua e tudo mais, como eu fiz aqui, por exemplo. Eu tenho 1.600.000 de tropas ainda para machucar antes de eu poder fazer a migração, mas eu já tenho praticamente 70% do que eu tenho total já no hospital, tá? Então já tá bem adiantado. Então, galera, eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. Essas dicas são valiosas para vocês fazerem a migração com segurança. Não vão para cidades globais se você não for mudar a sua forma de jogar. Cidade global não é apenas flores. Não adianta ir para uma cidade global achando que você vai se tornar um jogador global. Você precisa mudar a sua postura em relação ao jogo também, tá? Então eu particularmente prefiro jogar numa cidade no mesmo nível que eu do que ficar na sombra de grandes jogadores. Eu detesto isso e não quero que você também cometa esse erro, tá? Para você poder ganhar recompensas, poder participar dos eventos e não se desmotivar ao longo do tempo, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo e falou!